Professor Sabino, você acredita que Deus seja uma construção? Vamos lá, gente. Obrigado pelo convite. Uma excelente tarde para todos vocês. Deus, qualquer divindade, é uma construção da mente do ser humano. Por quê? Ou seja, Deus nunca se apresentou para ninguém. Se realmente, de fato e verdade, tudo aquilo que está escrito na Bíblia a respeito dele, a sua atuação, a sua conduta, toda a sua ação, se fosse uma verdade, teria que existir continuidade dela. E nós não temos nos dias atuais nada relacionado que está na Bíblia com os dias atuais. Um exemplo eu te dou. Você chega na Bíblia, vai retratar a história de Deus livrando o povo de Israel. O povo peculiar no qual ele escolheu. O povo judeu. Tirou lá do Egito. O povo, Deus livrou no Mar Vermelho. Peregrinaram no deserto. Deus sustentou. Deus guardou com nuvem, com coluna de fogo. O povo qual Deus escolheu. A guerra entre Israel e Hamas, ou o grupo terrorista de lá, não é de hoje. Mas vira e mexe, sempre tem alguma coisa. Aí eu pergunto, o mesmo Deus que elegeu esse povo, essa nação, na Bíblia livrou, por que não livrou agora? Quantas crianças inocentes morreram e esse Deus não fez nada? Então, qualquer divindade é construída pela mente humana. E o Deus da Bíblia, então, nem se fala. E a maior comprovação é um fato, é a realidade. Eu sempre digo que o poder de Deus só está contida nas páginas, nas folhas da Bíblia. Porque fora dela nós não vemos poder de Deus algum. Primeiro teria que ser para esse povo, por via de regra. Segundo, para nós, povo gentil. Só que nós não vemos isso na prática. Então... E por que tantas civilizações ao redor do mundo, em diferentes períodos, acabaram chegando à conclusão da existência de uma divindade? É uma necessidade humana? É uma necessidade humana. Exemplo, vamos ver? Os índios. Os índios não são ateus. Os índios creem em alguma coisa, mas não no Deus da Bíblia. Aí eu lhe pergunto, como que eles conseguiram desenvolver a crença e a fé se eles não tiveram contato com a Bíblia? E não tiveram contato com o homem branco? Então você vê que a fé e a crença, ela é existente dentro de cada ser humano. Uns desenvolvem, outros não. Então os índios, eles são panteístas, acreditam que vários fenômenos podem ser divindades, animais podem ser divindades. Isso quando não tiveram contato com o homem branco. Então eles desenvolveram suas próprias divindades. Eu sempre digo que a primeira crença, a primeira fé em divindades foi politeísta. Se você pegar a história dos sumérios, dentro dos achados arqueológicos que eu digo, que eu posso dizer que é a primeira sociedade religiosa comprovada arqueologicamente, são sumérios, tanto pela sua linguagem como pelos achados arqueológicos. Eles eram politeístas, a crença que existem várias divindades. De que forma eles chegaram nisso? Eles chegaram analisando e olhando os astros. Então o Sol era uma divindade, a Lua era uma divindade. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento da ciência, aí que os seres humanos foram descobrir que o Sol não era uma divindade, que a Lua não era uma divindade, mas mesmo assim criaram as suas divindades, várias. Com o passar do tempo, aí surge a chamada crença enoteísta. É onde você acredita que existe um ser supremo, porém não está só. Ele tem outros serviçais que o auxiliam em alguma coisa. Então, Deus Todo-Poderoso e tem as outras divindades menores. Até você chegar no que é a crença cristã, judaica, islâmica, que é o monoteísmo, a crença na existência de um único Deus. Só que é do politeísmo que você constrói todas as divindades. Então você constrói o que é o Deus para você? O Deus do Sol, o Deus Lua, o Deus Raio, o Deus Trovão, o Deus Chuva, a Deus Seca, o Deus Calor e assim sucessivamente. E aí depois você modifica numa outra cultura, num outro período. Ah não, eu acredito que existe um, porém não está só. Você vai pegar os grandes panteões, panteão garídico, panteão cananeu, panteão grego, panteão romano. E aí o que o cristão fez? Criou um panteão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Adaptou para a linguagem dele. São as linguagens humanas. Eu não posso dizer para você que não exista uma divindade, ou que não existam divindades. Eu não posso dizer, porque para mim afirmar que não existe, eu tenho que provar isso. Agora, por que não dá para provar? Porque você entra no campo do abstratismo. Tudo aquilo que é abstrato, você não consegue trazer uma definição precisa, porque é abstrato. Então não tem como você provar pela área biológica, pela área das exatas e pela área da humanas. Não, humanas pior ainda. Então não posso negar, mas também não tenho como provar.
E se eu quiser fazer isso, eu vou criar uma nova religião, um livro normativo. Então, a partir do momento que eu quero descrever quem é a minha divindade, eu vou começar a usar o quê? Elementos humanos, vou caracterizar ela como uma figura humana para mim, que é o antropomorfismo que nós usamos na linguagem teológica, e eu vou criar sentimentos para essa divindade, assim como a Bíblia fez. Nós chamamos do antropopatismo. É quando eu atribuo sentimentos humanos àquilo que eu estou desenvolvendo dentro do meu raciocínio, da minha mentalidade. Uma personificação, de certa forma. Eu vou acabar personificando. Assim como os gregos fizeram com os deuses gregos e tantos outros, personificaram as suas divindades. Que, por exemplo, essas múltiplas facetas, né, de Deus através de cada uma das religiões e como ele se manifesta, como ele se manifestaria supostamente de diferentes formas, é uma evidência da não existência? Ou de pelo menos uma não existência da forma que alguém está falando? Então, isso que eu estou dizendo, é difícil você afirmar a não existência. Seria a mesma coisa que afirmar a existência. Isso vai da crença de cada um. Não tem como comprovar, não tem como nem dizer que sim e nem dizer que não. Por quê? Se eu afirmar que não, eu tenho que provar que todo aspecto científico, material, tem uma origem dentro da matéria, cientificamente. Isso. Se eu conseguir provar tudo no universo que tem uma origem material, eu excluo Deus. Agora eu pergunto, a ciência alcançou tudo? Não. Nem nunca vai alcançar. Então eu não posso nem negar e nem afirmar. Então aí eu sou um pouco mais cientista do que religioso, vamos dizer assim. Uma coisa que eu não sou religioso. Tenho minha crença, não sou ateu. Mas só que a minha crença é com zelo, é com cuidado, é com fundamento. Acho que parte da minha especialização também, que eu lido com interpretação de texto, lido com a literatura. Então eu não posso apenas acreditar, não, eu acredito que tem aqui dentro não é água. Tem um copo, ele é de vidro, mas aqui não é água. Aqui tem uma lata de pitu. Olha só. Como que eu faço para... Pitu também é branco. Agora, como que eu faço para saber se a água é pitu? Eu vou ter que provar isso. Vou ter que constatar essa materialidade. Então, para negar ou afirmar a existência de Deus, para afirmar, você precisa do quê? Comprovar. E para você negar, você vai ter que dizer ao contrário. Mas se você vai dizer ao contrário, como que você diz ao contrário? De toda a materialidade. Igual eu sempre lido muito com a causa e efeito. Nós temos todo efeito, mas todo efeito parte de uma causa. A filosofia vai tratar um pouquinho a respeito disso. Eu sempre falo que para existir Deus, ou na minha crença de divindade, tem que ser a causa não causada. Ou seja, uma causa que não é causada e uma causa que não gerou nenhum efeito. É causa própria. Estado inicial. E agora, a mente humana consegue compreender isso? Não. Aí eu pergunto, de que forma algumas coisas são organizadas? Como, querendo ou não, o universo tem uma certa organização. Você tem uma explicação racional, óbvia, científica? Sim. Só que você vai chegar num elemento o qual sua mente não vai alcançar para poder trazer explicações. Então eu posso dizer que seria isso, vamos colocar assim, essa divindade. Eu sempre brinco com os meus alunos, se o senhor crê em Deus? Eu falei, lógico que eu creio. Creio, eu creio. Aqui, eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu tenho a centelha, eu tenho a partícula. E como que é o seu Deus? Eu falei, da mesma forma que eu sou. Meu Deus é extrovertido, meu Deus é doido, meu Deus gosta de uma cachaça, meu Deus gosta de uma bagunça, e meu Deus até de mulher gosta. Porque você vai pegar na cultura antiga, Deus da Bíblia era casado. Você vê a construção que os seres humanos fizeram. Vai dizer isso hoje? Como assim? A Xera era esposa de Deus. Então tem até um livro sobre isso, sobre o tetragrama Yud Rei Vav Rei, criação de homens ou divindades. Então os homens criaram a imagem de um Deus antigo, um Deus que constituiu uma família. Só com o passar do tempo faz o quê? Não, tira fora essa Xera aí, vamos deixar ele sozinho. Resolveu? Não. Por que não resolveu? Porque quando chegou o período cristão, fizeram o que agora? Não, agora Deus não está só. Agora Deus está com o Filho, está com o Espírito Santo. Criaram o quê? A tal da Trindade. Então quem criou isso? As mentes humanas.